Essa é uma das cenas mais conhecidas e, talvez, mais chocantes dos evangelhos. Jesus completamente transtornado, virando as mesas no Templo de Jerusalém. Sabe, é uma imagem que parece ir contra tudo que a gente aprende sobre ele. Mas e se a história não for só sobre um ataque de fúria? E se tiver algo muito, mas muito mais profundo acontecendo ali? A cena é um puro caos. Imagina só, Jesus entra no templo e com uma força que ninguém esperava, vai direto para cima das mesas dos caras que trocavam dinheiro. Moedas voando para todo lado, o centro financeiro daquele lugar sagrado virado de cabeça para baixo. E ele não para por aí não. Depois das mesas, ele começa a expulsar os comerciantes, os vendedores de animais, que, olha só, eram parte fundamental dos rituais de sacrifício. O recado aqui é bem claro, né? É um confronto direto com o sistema. E é aqui que a gente chega na pergunta principal. Foi só um momento de descontrole, um acesso de raiva, ou será que estamos vendo algo muito bem pensado, um ato simbólico que tinha um objetivo bem claro? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. É que essa cena cria uma tensão, né? Ela não combina com a imagem que a maioria das pessoas tem de Jesus, o mestre gentil, a figura da paz. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Essa contradição toda força a gente a perguntar: será que o que aconteceu ali foi realmente bem compreendido? Para a gente entender a ação, primeiro a gente precisa entender o cenário. O Templo de Jerusalém não era só um prédio bonito, gente. Era o coração da vida religiosa, social e até econômica do povo judeu naquela época. O templo tinha basicamente uma função dupla. Além de ser o lugar de adoração a Deus, ele funcionava como um baita centro econômico. Era ali que os cambistas trocavam as moedas romanas, que eram consideradas pagãs, pela moeda que era aceita no templo. E era ali também que vendiam os animais para os sacrifícios. Isso tudo era parte oficial da operação do templo. E o lugar exato onde tudo isso acontece, nossa, isso é crucial. Aconteceu no chamado Pátio dos Gentios. Como o nome já diz, era a única área separada para que as pessoas de outras nações, os não-judeus, pudessem se aproximar de Deus para orar. Era para ser um espaço de inclusão, sabe? E aqui está o ponto-chave. O problema não era o comércio em si, mas onde ele estava acontecendo. Aquele espaço, que foi feito para ser um ponto de encontro entre Deus e todas as nações, tinha se transformado num mercado barulhento, onde o lucro estava claramente abafando a oração. Ok, com um contexto bem estabelecido, vamos voltar para a ação em si, porque as palavras que Jesus usa nesse momento são a chave para a gente decifrar a intenção dele. As palavras dele aqui são a peça central do quebra-cabeça. Ele não está simplesmente gritando de raiva. Ele está, na verdade, citando as escrituras hebraicas. A parte casa de oração vem do profeta Isaías, e a acusação de covil de ladrões vem direto do profeta Jeremias. Ao fazer isso, ele está se posicionando como um profeta. Então, o ponto crucial é este. Ao usar as palavras dos profetas, Jesus está se colocando dentro de uma longa tradição. Ele não está simplesmente botando para fora um sentimento pessoal. Ele está, na verdade, fazendo um julgamento profético sobre o sistema do templo. E isso nos leva a um ponto fascinante. No Antigo Testamento, os profetas não apenas falavam, eles faziam coisas. Eram quase que atos teatrais, gestos públicos e chocantes para passar uma mensagem divina de um jeito que ninguém ia esquecer. O profeta Jeremias quebrando um vaso, Ezequiel construindo uma maquete de um cerco, eram encenações com um propósito muito claro. Quando a gente compara, a ação de Jesus se encaixa perfeitamente nesse padrão profético. É um gesto visível, é público, causa uma perturbação danada e está ali para denunciar a corrupção espiritual. É exatamente o modelo dos atos dos profetas que vieram antes dele. Ok, então, ao juntar todas as peças, o local, as palavras, a tradição, uma imagem muito diferente daquela do início começa a se formar, não é mesmo? O ato de Jesus tem todas as características de algo premeditado. A linguagem é precisa, citando os profetas. O momento é totalmente estratégico, bem durante a Páscoa, quando Jerusalém estava lotada de gente. E o alvo é claro, o sistema que administrava o templo. A conclusão, portanto, é que esse ato não foi uma explosão de raiva descontrolada, mas sim uma denúncia pública, um ato profético simbólico, que declarava que o sistema do templo tinha se corrompido e perdido completamente seu propósito original. Certo. Mas por que essa distinção entre raiva e ato profético é importante hoje? O que a gente pode tirar de lição dessa reinterpretação? A primeira lição é poderosa.
Muitas vezes a gente associa gentileza com passividade, né? Mas este evento mostra que, às vezes, a atitude mais amorosa que se pode ter é ser firme contra a injustiça e a corrupção. Isso também ensina que confrontar um sistema ou uma ideia errada não precisa ser um ato de violência destrutiva. Pelo contrário, pode ser um ato necessário de purificação, de colocar as coisas de volta no lugar certo. E essa frase resume tudo perfeitamente. Para que algo volte a servir ao seu propósito original, seja um lugar, uma instituição ou até a nossa própria vida, às vezes é preciso uma ação que perturbe a ordem para remover aquilo que está distorcendo tudo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A questão mais importante talvez não seja se Jesus perdeu ou não a calma. Talvez a verdadeira questão seja: será que numa busca constante por paz e conforto, a gente acaba perdendo de vista a necessidade de confrontar as distorções que surgem ao nosso redor? Fica aí para a gente pensar. Obrigado por acompanhar até aqui